O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo comum. O tempo comum nós temos que aprender o discipulado. Aprender a andar com Jesus, a seguir Jesus, a tê-lo como mestre. A gente precisa aprender isso. E as leituras da liturgia dessa semana, elas vão nos ajudando e vão nos ensinando a viver isso, vão nos mostrando pistas que nós precisamos aprender para seguir Jesus. O Evangelho de hoje, do livro de São Marcos, o Evangelho de São Marcos, vem trazer alguns detalhes bastante importantes. E vou falar apenas 2 detalhes. Primeiro detalhe: Jesus estava com os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Tiago, João, Simão e André. 2 pares de irmãos na cidade de Cafarnaum, onde existia uma sinagoga bastante grande. Ali, a primeira coisa que ele fazia era expulsar os demônios e calar o demônio. Isso daqui é muito importante para a gente. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você tem que se livrar do demônio. E como que a gente faz para se livrar do demônio? O padre vai lá na sua casa, faz um exorcismo, uma reza brava e você fica livre do demônio? Não. É outra coisa. Para se livrar do demônio, você tem que ter uma vida santa, uma vida reta. Você tem que fazer as coisas de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, seguir os mandamentos e rezar. Quanto mais perto de Jesus você está, mais longe do demônio. É natural. Não adianta o padre exorcizar você e você terminou de ser exorcizado e ir para o bar encher a cara, por exemplo, né? Tem vários exemplos. Não adianta. Se você não tem uma vida santa, o diabo fica com você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: saindo dali, Jesus foi até a casa de Simão. Na casa de Simão, ele encontrou a sogra de Simão doente. Ela estava com febre, foram lá e disseram: "Mestre, ela está doente." Jesus foi até onde a mulher estava, pegou ela pela mão, ajudou a levantar, ela se levantou curada e começou a servir. Por que o Evangelho falou sobre isso? Jesus fez tantas curas mais importantes, por um detalhe bastante importante aqui. Uma pessoa curada, ela é capaz de servir. Uma pessoa feridenta, doente,
é inútil, é um inútil. Você sabe o que é uma pessoa doente que não tem a cura de Deus? É aquela pessoa que ela só vê as coisas ruins, só o lado mal, e passa o tempo inteiro reclamando. Ai meu Deus, eu não aguento esse calor de Cuiabá, eu não queria tanto viver num lugar mais frio. Pega um avião e vai embora para outro lugar, porque aqui é sempre quente, né? A pessoa que passa o tempo inteiro reclamando: porque as pessoas não me amam, porque meu pai me rejeitou quando eu era criança, porque o meu marido me largou e foi embora com outra, porque me mandaram embora do serviço, porque eu não consigo emagrecer, porque eu não... Passa a vida inteira feridenta. Ela olha tanto para ela é tão voltada ao olhar para si mesmo, que ela não é capaz de olhar para fora, ela não é capaz de servir. A sogra de Simão só conseguiu servir quando ela foi tocada e foi curada por Jesus. E é tão ruim quando nós chegamos perto de uma pessoa feridenta. O tempo inteiro ela está reclamando, o tempo inteiro ela está exigindo, ela vê os defeitos de todo mundo, ela vê tudo que está faltando, o tempo inteiro ela está em outro mundo, e a gente se sente mal quando chega perto de uma pessoa assim, porque ela não foi curada por Jesus. Diferente de uma pessoa que tem o coração curado, que você se sente bem e quer estar perto da pessoa. Pega, por exemplo, as grandes santas da caridade, como por exemplo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua. As pessoas se empilhavam para estar perto deles. Eles não estavam nem um pouco preocupados consigo mesmo. A única coisa que eles pensavam era ajudar outras pessoas. Uma pessoa que só olha para si mesmo, uma pessoa doente, feridenta, ninguém quer chegar perto, porque ela é chata. E uma pessoa que não é curada por Jesus é uma pessoa sem graça, chata, não serve para nada. Ela não serve para servir ninguém e também não serve nem para se suportar. Esse é o segundo ponto. Quer servir Jesus, você tem que ser curado. Como curar as suas chagas? Olhe para as chagas de Jesus. Entenda que as chagas dele é muito maior do que as suas, que ele sofreu muito mais por você. E se ele te deixou passar por determinados sofrimentos e situações difíceis da vida, ele tinha uma razão para isso. Ele não é um sádico que quer que você passe por aquilo só para ver você sofrendo. O sofrimento tem uma função, e uma função de te colocar na presença de Deus, para ser curado. E o último ponto, e a gente já termina. Jesus, terminando essa cura, os discípulos voltaram para casa, ele se escondeu, foi embora rezar nas montanhas, sozinho, passou a noite rezando. Quando os discípulos procuraram Jesus, cadê ele? Foram atrás dele, chegaram lá: mestre, onde você está? Tem um monte de gente procurando, a cidade inteira está lá na porta, se empilhavam na porta de Pedro. E Jesus dizia: vamos embora para outra cidade, larga a mão desse povo. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que aprender a ouvir o Cristo, a ouvir Jesus, a ouvir a voz dele, porque a função de Jesus, a função do nosso Deus foi justamente vir aqui pregar o Evangelho, te falar da boa nova, te falar do reino do Pai, te falar do céu, te falar da felicidade eterna, do lugar para onde nós vamos morar. E a gente só entende isso quando a gente escuta a palavra de Deus. Se você não escuta, você fica gente mesquinha, interesseira. Só vou na igreja quando tem um problema lá em casa, né? Aconteceu uma tragédia na minha casa, corre todo mundo para a igreja rezar. Quando está tudo bem, volta todo mundo para a vida velha. Aconteceu um problema, vai para a igreja. Não vai lá na igreja para escutar Jesus. Vai lá atrás de alguma coisinha. Eu vou lá porque quando eu vou lá na igreja eu me sinto bem, eu fico assim emocionalmente equilibrada. Não, eu vou na igreja porque quando eu chego lá, eu estou solteira há tanto tempo, não quero morrer encalhado, Jesus vai arrumar um marido para mim, uma mulher para mim, né? Não, eu vou lá na igreja porque eu estou passando muita dificuldade financeira, Jesus vai arrumar minha conta bancária. Não é para isso. Vir à igreja para escutar o Senhor, para transformar o seu coração, fazer da sua alma
o jardim de Deus, o lugar de Deus. Se nós não aprendemos esses passos, a gente não aprende a ser discípulo de Jesus. A gente perde tempo aqui nessa vida, perde essa vida com bobagens e ainda perde a próxima vida e vai parar no inferno, se a gente não aprender esses passos. Por isso também a igreja hoje nos chama a olhar para ele, para São José, o nosso patriarca. Olhar para ele. São José não teve um dia da vida dele que ele viveu para ele. Ele viveu tudo para os outros. A vida inteira ele viveu para Jesus, a vida inteira ele viveu para Maria, a vida inteira ele obedeceu à voz de Deus, ele fez o que Deus quis. Se a gente não tiver essa sensibilidade, esta obediência de fazer aquilo que Deus quis, que Deus quer, que Deus nos chama, se a gente não segue a Jesus, naturalmente a gente vai seguir o diabo. Fazer o bem é difícil. O mal é só deixar a vida levar. O problema é que ela leva para o inferno. E isso é terrível.